Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos abordar o método dos deslocamentos, né? A ideia desse método é a gente juntar tudo que nós vimos até agora, né, para que a gente consiga resolver uma estrutura, né? Então, a gente vai falar das deslocabilidades, né, e do sistema hipergeométrico, como que a gente vai juntar essas informações ah, nesse sistema. Então, vamos lá, né? A primeira coisa aqui, o que é o método dos deslocamentos e o que ele faz, né? O método dos deslocamentos vai resolver o problema estrutural, considerando aqui grupos de condições, né, a serem atendidas pelo modelo na ordem inversa do que é feito pelo método das forças. Muito bem, como que vai ser feito então? Primeiro a gente vai verificar as condições de compatibilidade. Esse é o primeiro ponto, né? Depois que nós verificarmos as condições de compatibilidade, a gente vai verificar as leis constitutivas dos materiais. E, por fim, com essas duas condições observadas, a gente fecha o problema atendendo às condições de equilíbrio. Então, notem que essas condições, como estão colocadas aqui, ó, elas aparecem na ordem inversa do método das forças. A gente começava primeiro com as condições de equilíbrio, né? A gente garantia o equilíbrio, usava as leis constitutivas para fechar as condições de compatibilidade. Então, no método das forças, o sentido era esse aqui, né? Muito bem. Como é que vai consistir, então, a metodologia de cálculo, né? A gente vai somar uma série de soluções básicas, que são chamados de casos básicos, né? E que vão satisfazer as condições de compatibilidade. Então, nós vamos somar uma série de soluções básicas, né, que vão satisfazer as condições de compatibilidade, mas não necessariamente vão satisfazer as condições de equilíbrio, né? E depois que nós montarmos esses casos básicos, nós vamos usar o princípio da superposição e aí restabelecer o equilíbrio, certo? Então, observem, nós vamos estabelecer casos básicos, né, onde as condições de compatibilidade são plenamente satisfeitas, então né, a gente não, esses casos não vão ser incompatíveis entre si, de modo que a gente possa somar cada um deles, né? A gente possa usar o princípio da superposição e, no final, a gente restabelece o equilíbrio e chegamos na solução do problema. Muito bem, essa é a ideia do funcionamento do método, né? Como é que a gente pode entender isso de uma outra forma, né? Ou de uma forma melhor, né? A solução do método, então, ela vai ser vista como uma superposição, observem aqui, né, de soluções cinematicamente determinadas, né? Ou seja, o que são essas soluções cinematicamente determinadas? São soluções cujas configurações deformadas são conhecidas. Então, observem aqui, ó, a gente tem que encontrar soluções, casos básicos, onde nós conhecemos as configurações deformadas. Como que vai funcionar isso aqui? Imagina então que a gente tenha essa estrutura aqui, ó, que está indicada aqui. Deixa eu mudar aqui. Ó. Imagina que a gente tenha essa estrutura aqui. Muito bem. Então nós temos um pórtico, né, com um engaste aqui no nó da esquerda, um apoio do segundo gênero no nó da direita, como está mostrado aqui, né, engaste, apoio do segundo gênero. Temos uma carga concentrada aplicada aqui nesse nó e um carregamento distribuído na barra de cima. Muito bem. E aqui, ó, observem que a linha tracejada mostra a deformada dessa estrutura. Muito bem. Então, aqui é a estrutura hiperestática, né, que sofreu uma deformação, que é essa linha tracejada, devido a esse carregamento. Como é que nós vamos entender esse procedimento, né? Como é que nós vamos... Como que nós vamos montar a solução para esse problema? Deixa eu deixar aqui.
nós vamos montar da seguinte forma. Essa solução da estrutura hiperestática, né, como está mostrado aqui, ela vai ser a superposição de vários casos aqui, né? São esses casos que estão mostrados aqui, ó, esses casos básicos, né? A gente vai chamar de caso 0 até 7, né? Muito bem. Por que 0 e, quer dizer, por que começa do 0 e por que termina no 7, né? Muito bem. Então, vamos entender aqui, né? O caso 0 é a nossa estrutura submetida somente ao carregamento a carga P e a carga Q, né? Muito bem. E antes disso, né, eu esqueci de colocar aqui para vocês, né? O que são essas soluções? A gente está falando de soluções cinematicamente determinadas. Como é que a gente vai determinar essas soluções, né? Bem, nós temos que conhecer as configurações deformadas, né? Bem, dessa estrutura que está indicada aqui, a gente não conhece qual é a configuração deformada. Então, qual é o procedimento aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos impedir rotações nos nós, como está indicado aqui, ó, de modo que, ao impedir essa rotação, a gente vai garantir que a gente conheça a condição deformada dela. Observem aqui, ó. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos prender cada um desses nós aqui da estrutura. Então, ao prender esses nós aqui, ó, como está indicado aqui, certo? Eu garanto que eu vou saber qual é a configuração deformada dela. Observem que eu não precisei prender esse nó aqui, ó, como está indicado, né? Porque ele já está com todos, enfim, já está com todos os seus graus de liberdades restritos. Então, notem, se eu tenho uma estrutura, qualquer que seja, qual é a forma mais simples de eu determinar a sua configuração, determinar uma condição, né, para ter uma solução cinematicamente determinada? Eu simplesmente travo todos os nós da estrutura. Impeço que todos os nós se desloquem. Como nenhum dos nós vai se deslocar, né, dessa forma eu consigo determinar a configuração deformada. Bem, mas eu consigo determinar a configuração deformada de que maneira, né? Por exemplo, quando eu tenho, então, a aplicação do carregamento, como eu sei que esses nós aqui, né, esse nó superior da esquerda e o nó superior da direita, eles estão impedidos de se deslocarem, eu consigo isolar o efeito do carregamento. Então, observem aqui, ó, a carga P, como ela está aplicada aqui, notem que ela não vai causar nenhuma deformação nessa estrutura. Então, observe, nós estamos analisando somente a carga P, né? Ela não vai causar nenhuma deformação nessa estrutura, porque ela está aplicada em cima do nó. E o nó está impedido de se deslocar. Já agora, vamos analisar a carga Q. Essa carga Q, como está indicado aqui, ela vai gerar uma deformada dessa maneira aqui, ó, como está indicado aqui. Muito bem. Então, notem que o efeito, né, do carregamento fica isolado para cada uma das barras. Certo? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Como eu travei todos os nós, eu sei qual é a solução cinematicamente determinada. Isso aqui, enfim, eu sei que ela não vai se deformar. Como ela está cinematicamente determinada, eu consigo, com isso, eu consigo isolar o efeito, né, em cada uma das barras, né, mesmo que o efeito se propague por mais de uma delas. Então, observe aqui, ó, a carga P não vai causar nenhum efeito nessa estrutura aqui, porque ela está aplicada em cima do nó. Como o nó não se desloca, então o efeito é nulo.
Já a carga Q, que é esse carregamento distribuído que está aplicado nessa barra aqui, observem que ele vai ser aplicado, né? E como esses dois nós aqui, ó, o nó superior da esquerda e o nó superior da direita, não se movimentam, observem que o efeito que ela vai provocar é esse aqui, né? Então, observem a diferença, né? Dessa deformada, onde todos os nós estão disponíveis, estão permitidos para deslocar, e nessa solução aqui, que é a solução cinematicamente determinada. Muito bem. Então, esse é o caso zero, onde nós estamos aplicando somente o carregamento. Como eu travei todos esses graus de liberdade da estrutura, então, quais são os graus de liberdade que a gente tem aqui? Deixa eu tentar indicá-los aqui. Observe que nós vamos ter 2 graus de liberdade nesse nó, mais 2 graus de liberdade nesse nó, e mais 2 graus de liberdade nesse nó aqui. 2 não, desculpem, um só, né? Um só. Então, observem que, deixa eu colocar aqui. Observem que aqui eu tenho 2 graus de liberdade, eu tenho um deslocamento e uma rotação. Opa! Uma rotação. Deixa eu ajustar isso aqui. Aqui. Da mesma forma, eu vou ter aqui também um deslocamento. Não, aqui não, né? Desculpem, né, gente? Um deslocamento horizontal. Um deslocamento vertical. E uma rotação. Nesse nó aqui, também vou ter a mesma coisa. Um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e uma rotação. Deixa eu colocar aqui, aqui. E agora, nesse nó aqui, ó, eu vou ter, observem bem, uma rotação. Confere. Vê se está claro isso, né? A identificação desses graus de liberdade da estrutura. Perfeito, muito bem. Então, observem que esses graus que foram identificados aqui, ó, são os graus de liberdade, né, que a gente impediu, né, que gerou a solução cinematicamente determinada. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou pegar o caso zero, que a gente já viu, e para cada um dos graus de liberdade, eu vou aplicar um deslocamento, que vai ser a incógnita do problema, certo? Eu vou aplicar um deslocamento e com esse deslocamento, observe, né, eu vou ter uma série de soluções cinematicamente determinadas, porque, observem, vamos pegar o caso 1, né? Então, eu vou chamar de D1 o deslocamento horizontal no nó superior da esquerda, isso aqui. Vou aplicar um deslocamento D1. Eu vou ter uma solução cinematicamente determinada, que é essa aqui, ó. Como esse nó não se desloca, então, observem aqui mais uma vez, né? Vamos deixar isso bem claro, isso tem que ficar muito claro para vocês. Como esse nó aqui não vai se deslocar, né? Como o grau de liberdade está impedido, né? Desculpe, né? Esse nó daqui de cima, né? O nó superior da esquerda, o que acontece? A estrutura assume essa configuração deformada. Agora eu vou para o segundo grau de liberdade, que eu chamei de D2, que vai ser o deslocamento vertical do nó superior da esquerda. Então, eu vou pegar esse nó aqui, ó, o D2, né, e vou deslocar ele dessa quantidade. Vou pegar o terceiro grau de liberdade, que é a rotação no nó superior da esquerda, vou chamar de D3, que é como está indicado aqui. Esse aqui, né?
e vou aplicar um deslocamento unitário. Ó, vou aplicar um deslocamento, né, que nesse caso, o D3 aqui, ele está associado a uma rotação. Então, observem, quando eu aplico uma rotação nesse nó aqui, ó, então notem que tanto a barra vertical quanto a barra horizontal sofrem essa rotação. Mas por que o resto da estrutura não se deforma? Exatamente porque a gente fez esse procedimento de travar os graus de liberdade de todos os nós. Certo? Notem que o que nós estamos fazendo aqui, ó, né, nessa solução cinematicamente determinada, a gente não está criando grau de liberdade e nem está liberando o grau de liberdade. O que nós estamos fazendo aqui simplesmente é movimentando os nós, certo? Então, mais uma vez, né, eu vou tentar deixar isso bem claro para vocês, porque isso é muito, o entendimento disso é extremamente importante. Então tá aqui, né? Mais uma vez aqui, né? Aqui eu não vou conseguir fazer, né? Porque aqui a gente aplicou uma rotação. Então eu teria que aplicar um losango aqui. Eu não sei se eu tenho losango. Tá aqui, né? Então com isso, observem aqui, ó. Nós temos aqui o caso, né? D1, D2 e D3, todos eles associados ao nó superior da esquerda. Agora a gente passa para o nó superior da direita, né? Como está indicado aqui. Quais são os casos que vão estar atuando aqui? Eu vou chamar o seguinte, ó, eu vou chamar o deslocamento, eu vou chamar o deslocamento na horizontal, né, de D4, vertical de D5 e a rotação de D6. Certo? Então, observem, né, a gente identificou quais são os graus de liberdade, né, 3 aqui nesse nó da esquerda, 3 no nó da direita e 1 no nó de baixo. E agora nós estamos aplicando deslocamentos em cada um desses nós nas respectivas deslocabilidades. Né? Muito bem. D4, então mais uma vez, né, vamos voltar aqui. Esse nó ele também vai estar com seus graus de liberdade impedidos. Né? Esse aqui também. E esse aqui também. Muito bem. Aplico o D4. Aplico o D5, deixa eu colocar aqui mais uma vez, né? Por que a gente não tá nem considerando o nó inferior da esquerda? Ou seja, esse nó aqui, né? Porque esse nó ele já está todo travado, né? Então não faz sentido eu aplicar um deslocamento aqui. Por quê? Porque eu sei que na estrutura original ele não vai sofrer nenhum tipo de deslocamento. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Consigo apagar isso aqui? Consigo. Muito bem. Por fim, né? Não, por fim não, ainda falta o D6. Então vamos aos poucos, né, com bastante calma aqui, para a gente poder identificar essas deslocabilidades e esse procedimento, né? Não, aqui não. E aqui eu vou aplicar um oval para dar uma... Muito bem. E por fim, essa última deslocabilidade aqui, né, que é a rotação desse nó, né, observa que nós temos um apoio de segundo gênero, né, então não faz sentido ele se deslocar, né, horizontal nem na vertical. Observem que o que nós temos aqui é o grau de liberdade associado aqui, a deslocabilidade é a rotação. Então, o que vai acontecer aqui, ó, ele pode sofrer uma rotação. Observem que, neste caso aqui, ó, né, vamos observar que esse nó está preso, né,
Está fixo. Esse nó também está fixo, né? Então, observem que ao aplicar a deslocabilidade aqui, ó, né, notem que ele sofre uma rotação aqui, mas aqui a rotação é nula, né? Ele chega com a rotação nula porque esse grau de liberdade ele está impedido, né? Então a gente isola, né? Não isola, né? Observem que cada deslocabilidade aplicada aqui tem um efeito na estrutura, né? E observem que todos esses casos aqui, como estão indicados, né? Eles são cinematicamente determinados. Lembrando, o que é um caso cinematicamente determinado, né? É um caso onde eu conheço a deformada da estrutura. Muito bem. E o que acontece aqui, então, né? Notem que a estrutura deformada, né, a estrutura original, né, que está sofrendo, que vai sofrer a deformação aqui, ela vai ser uma combinação de soluções. Opa. Vou deixar isso aqui. Ela vai ser uma combinação de soluções, que são essas soluções que estão indicadas aqui, ó, né? Vai ser o efeito do carregamento, mais as deslocabilidades aplicadas isoladamente no caso básico, ou no sistema hipergeométrico, né, que foi o que a gente definiu. Lembrando, né, quem que é o sistema hipergeométrico? Né? A gente trava todos os graus de liberdade associados à estrutura. Então, para isso, é importante, primeiro, saber determinar quem são os graus de liberdade, né, ou as deslocabilidades, né? No caso aqui de um pórtico, né, são rotações, e ou são duas translações, na horizontal e na vertical, e uma rotação. Então, cada nó aqui, ó, vai ter no máximo 3 deslocabilidades, né? Aqui nós temos 3, aqui nós temos 3, aqui nós temos uma só. E aí nós temos a superposição desses casos. O que esses casos têm em comum, né? As configurações deformadas são conhecidas, né? Porém, o que a gente não sabe aqui, ó, observe, né? Quer dizer, o que a gente não sabe não, o que a gente observa aqui é que ao aplicar essas deformações, né, essas deslocabilidades, desculpem, o que vai acontecer é que vão aparecer forças, né, atuando em cada uma dessas barras, né? Aqui, para cada barra, a ideia é que a gente vai criar uma matriz de rigidez para cada barra. Vamos, por exemplo, pegar, por exemplo, essa barra aqui, essa barra horizontal aqui. O que vai acontecer com ela, né? Notem que, desculpa, notem que em função de diferentes deslocabilidades que são aplicadas, ela sofre um tipo de deformação, né? Eu estou escutando minha voz. Olha só. Então, observe aqui, no caso da D1, o que acontece aqui? Ela sofre esse tipo de deformação, ou seja, o nó da esquerda, né, ele se desloca dessa forma. Quando é o D2, ela sofre esse tipo de deformação que está indicado aqui, né? Então ela assume essa forma aqui. Se a gente for lembrar daquelas configurações, né, aquelas configurações elementares, o que acontece aqui, né? Essas configurações elementares, essa aqui seria a N1, né? Então observa, a gente estamos tomando como referência somente essa barra aqui. Aqui a gente teria a N1, que é quando o nó da esquerda se desloca axialmente, né? Aqui nós teríamos a N2, aqui nós teríamos a N3, aqui nós teríamos a N4, aqui nós teríamos a N5, né? Aqui nós teríamos a N6,
E aqui nós não teríamos nada, né, porque ela não está sofrendo nenhuma deformação. Ô, professor, só uma dúvida. A gente vai trabalhar Sim. só com, no caso, esses elementos de viga no 2D, né? Não vai ter mais grau de liberdade no eixo do fundo da folha, né? Ou... Não. A ideia é a gente trabalhar com elementos de pórtico bidimensional e a gente vai trabalhar com elementos 3D, mas são elementos de treliça, né? Ah, beleza, Eles são professor. mais simplificados, mas o procedimento é o mesmo, só que o que acontece em três funções, né? Um pórtico espacial, né? Cada ponto não vai ter somente 3 graus de liberdade, né? Ele vai ter 6, né? Que são 3 deslocamentos e 3 rotações, né? É, Aqui, como a gente está no plano, né? Não faz sentido falar nem em deslocamento em Z, né? Saindo do plano da tela, e nem rotações, né? No eixo X sim, e no eixo entendi, Y, certo? entendi. Aí Mas seria, esse procedimento pode ser estendido para um porte espacial. entendi. Inclusive, o processo é quase que natural, né? Só que aí, ao Só a invés de matriz ter... vai ficar grandona, entendi. Exatamente. Porque o que vai acontecer, né? Você pode perceber que aqui nós tínhamos N1 até N6, não era? Aqui, né? Deixa eu No retomar aqui. caso, U, V e a rotação, né? Até, Isso, até, no caso. isso, exatamente. Aí a gente tinha as N's aqui, né? Cadê as N's? Isso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, a gente tinha essas N's aqui, né? N1, N2, N3, né? N1, N2, N3. A gente até chegou a fazer um código para elas, né? N4, N5 e N6. O que vai acontecer aqui? Se a gente estiver falando de um pórtico espacial, a gente vai ter de N1 até N12, certo? E aí, enfim, basta a gente equacionar que, inclusive, aquele código que está disponível para vocês, né? Ao invés de ter de 1 até 6, vocês podem colocar de 1 até 12, e aí vocês vão gerar uma matriz que, ao invés de ser 6 por 6, como essa aqui, vai ser 12 por 12. Beleza, Então, entendi. enfim, né? Eu acho que era isso que eu ia falar. Isso. Então, o que acontece aqui? Cada uma dessas barras aqui, ó, né? Bastante coisa aqui. Cada uma dessas barras, né? Ou pelo menos no caso a gente está, cada uma não, a gente está trabalhando com essa aqui, né? Usando como exemplo. O que vai acontecer com ela? Para cada uma das deslocabilidades que forem aplicadas aqui, né, de D1 até D7, ela vai sofrer algum tipo de deformação que vai estar associada às condições, aos casos básicos, né? E a gente percebeu que, cadê os casos básicos? Estão aqui, né? Então, em função do tipo de deslocamento, né, da deslocabilidade que tiver ativa, vai recair em um desses casos aqui, né? Ou em nenhum deles, né? Quando não recair em nenhum deles, aí é simples, né? A matriz, né? Todos esses coeficientes, eles são nulos. E é isso que a gente vai focar agora, né? Porque quando a gente aplica uma deslocabilidade e a barra vai estar submetida a um desses casos básicos, o que vai acontecer? Vão aparecer forças nas extremidades. Então, esse vai ser o ponto que a gente vai cercar para poder fechar o problema, né? Quando a gente aplica as deslocabilidades, né? Como os graus de liberdade dos nós, né? Como a gente tem uma solução cinematicamente determinada, ou seja, os graus de liberdade foram impedidos, vão aparecer essas forças aqui. Então, né, aí dá para a gente tentar visualizar, né, essas forças aqui, né, que aparecem aqui, elas vão surgir, vamos lá, né, elas vão surgir em cada uma dessas barras aqui, ó, né. Então, notem, o que a gente vai, o que está implícito aqui, né, em cada uma dessas condições, né, que foram aplicadas essas deslocabilidades, vão estar atuando forças aqui, nas extremidades das barras, né? Então, notem, eu vou ter forças aqui, 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 vou ter forças aqui, vou ter forças aqui, aqui,
vou ter forças aqui, aqui, enfim, vocês já entenderam, né? Então, em cada uma dessas condições, em cada um desses 7 casos, em cada um desses 7 casos aqui, a gente vai ter um conjunto de forças. E o que acontece aqui? O que a gente sabe com relação à estrutura original? A gente sabe que a estrutura original está em equilíbrio. Então, a gente consegue fechar isso com um equilíbrio. E, né, como é que a gente monta isso, né? Então, olha só, a configuração deformada do caso zero, ela vai isolar o efeito da solicitação externa. Então, né, o caso zero aqui, né, isola a solicitação do carregamento externo. Muito bem. E o que vai acontecer aqui, né? Essa configuração ela é tal que os nós das extremidades das barras vão apresentar, né, deslocamentos e rotações nulas. É o que está mostrado aqui, né? O que aconteceu aqui, né? Aplicou-se o carregamento externo, os nós têm deslocamentos e rotações nulas. As outras configurações aqui, ó, que são os casos de 1 até 7, né? Eles vão corresponder à imposição de deslocamento e de rotações em cada um dos nós, como a gente viu na explicação anterior, né? Então, cada caso vai apresentar uma configuração deformada elementar. Notem, observem esse nome aqui, né? Quando a gente, né, que é uma configuração deformada elementar? São aquelas funções de forma N1 até N6 que nós vimos na aula passada, que está em um dos códigos disponíveis lá, né? E o que vai acontecer aqui? Somente uma componente de deslocamento ou de rotação vai ter valor não nulo, que é o que a gente percebeu aqui, né? Ou D1, ou D2, né? Aqui no caso o D3, né? D4, D5, D6 e D7. Observem que as rotações aqui, né? No caso especificamente a D3 e a D6, ao rotacionar um nó, o que acontece aqui, né, é que como nesse nó chegam duas barras, o efeito dessa rotação vai ocorrer em duas barras, né? Se bem que aqui também, né? Então, quando a gente tem, quando chegam N barras num nó, né, esse efeito vai ser dispersado para essas outras barras. Muito bem, gente. Então como é que a gente vai fazer esse processo, né? Esse modelo estrutural aqui, nos casos básicos, né, é da estrutura cinematicamente determinada. E como que a gente obtém isso? A gente obtém a partir da estrutura original, como? Adicionando vínculos, que foi o que a gente fez, que são os apoios fictícios. Então, onde eu perceber que a estrutura pode se movimentar, eu vou criar um vínculo, vou criar um impedimento. E com isso a gente vai gerar o que a gente chama de sistema hipergeométrico. Então, no sistema hipergeométrico, todos os graus de liberdade são impedidos. E o que acontece com isso aqui? Ó? Eu sei que para cada estrutura, o sistema hipergeométrico ele é único. Certo? Por quê? Porque eu identifico os graus de liberdade e travo todos eles. Impeço todos eles de se movimentar. Então, independente da estrutura, eu consigo determinar quem é o sistema hipergeométrico. A função desses apoios, né, que estão indicados aqui, é de impedir os graus de liberdade e a numeração deles vai seguir a numeração das deslocabilidades. Como assim? Como é que a gente numera as deslocabilidades? Se a gente se lembrar de algumas aulas passadas aí, né, a primeira delas é a horizontal. A segunda é a vertical e terceira, rotação. Então, cada um dos nós, eu vou seguir essa ordem, né? Observem aqui, ó. Então, eu vou começar pelo nó superior da esquerda. Então, olha só, 1 horizontal, 2 é vertical, 3 é rotação. Então, como eu identifiquei uma deslocabilidade aqui na horizontal, eu vou aplicar um apoio que impede essa deslocabilidade.
Identifiquei a D2, é a vertical. Vou impedir um apoio aqui. Identifiquei a D3, que é a rotação. Então, vou pegar nessa barra aqui, ó, né? Vou colar uma chapa nela aí para que ela não sofra rotação relativa, para que ela não sofra rotação, para que ela não sofra nenhuma rotação. Eu vou fixar esse nó aqui, né? Bem, passo para o outro nó aqui, né? Que é o nó superior da direita. Então, o 4 vai ser horizontal, o vertical vai ser 5 e a rotação vai ser 6. E aqui, ó, como a horizontal e a vertical já estão travados, eu não conto eles. Eu vou começar, então, aqui a contar esse outro que é o 7. Então, esses são os 7 graus de liberdade dessa estrutura. Então, observem aqui, né? Ela tem hiperelasticidade 4 aqui, né? Que a gente tem 7 incógnitas, né? E 3 equações disponíveis, né? Mas, enfim, né? Identificados aqui os 7 graus de liberdade associados a 7 deslocabilidades, né? A gente aplica essa condição para travar a estrutura para gerar um sistema hipergeométrico único. Alguma dúvida? Até agora? Notem que se tiver qualquer dúvida, qualquer ponto que não está claro, a gente volta, enfim, como eu falei, né? É muito importante saber com o que a gente está trabalhando, né? Que é qual é a ideia do método dos deslocamentos, né? A gente tem todas essas soluções básicas aqui que satisfazem as condições que estão satisfazendo as configurações deformadas, né? E aí agora eu queria aqui fazer um parêntese, né? Assim, como que a gente pode interpretar isso aqui, né, de uma maneira um pouco mais abstrata, né? Vocês fizeram equações diferenciais, não fizeram? Sim. Acho que sim, né? Né? Como que você tinha lá uma equação diferencial, né? Você tinha um caso que era não homogêneo, né? Como é que funcionava? Você tinha a solução da equação, era uma solução particular, mas há uma solução do caso homogêneo, né? Acho que era isso, né? Isso mesmo. Exato. E a condição do caso homogêneo satisfazia as condições de contorno, não era alguma coisa assim? Ou não? Essa parte eu não me Tá. recordo, não. Mas, enfim, é ótimo. Mas como é que a gente pode fazer um paralelo com isso aqui? A ideia, claro que aqui a gente não está falando de equação diferencial, mas a proposta é a mesma, né? Porque o que vocês faziam lá era um princípio da superposição, né? Vocês têm o caso geral, não, né? O que é o caso, o que é a solução do caso geral, né? Uma solução particular por quê? Porque vai depender do carregamento, mais uma soma de casos aqui, né? Que seriam casos, não sei se casos homogêneos, né? Mas o que acontece aqui? Nesses casos aqui, ó, nós temos onde que as condições de contorno elas são satisfeitas, né? Então é como se a gente estivesse somando funções aqui, né? O que acontece aqui? Imagina que eu quero resolver uma solução, né? Onde eu sei que a função, quando em x igual a 0 e em x igual a 1, né? Então eu tenho aqui um gráfico, eu não sei qual é a solução do problema, né? Mas eu sei que em x igual a 0 ela vale 0 e em x igual a 1 ela vale 0. Então o que eu faço aqui? Essa solução que está indicada aqui, né, ela vai ser o somatório de vários outros casos básicos, né, mas que satisfazem as condições de contorno. É mais ou menos essa a ideia que a gente está fazendo aqui. Ó. A gente está somando vários casos básicos, né, que as condições são casos são cinematicamente determinados, ou seja, com configurações deformadas conhecidas. Né? Quando eu somar isso aí, é mais ou menos o procedimento que vocês faziam lá nas equações diferenciais. Né? Uma solução particular mais a solução do caso homogêneo. Enfim, notem que não é nada diferente do que vocês já viram, né? Só que apresentado de uma outra forma.